De Jesus, o trabalhador do Centro Espírita Paz do Senhor de Joinville, o Getro Barbosa, que irá nos falar sobre caridade e amor ao próximo. Que Jesus o abençoe. Boa noite a todos. Acho que está... tá bom. Que a paz e as bênçãos do Mestre permaneçam com todos nós. Por volta do ano 30 da era cristã, em uma manhã de sol, encontrava-se o Mestre Jesus sentado em uma rua próxima ao Templo de Jerusalém. Não muito longe dele, um grupo de sacerdotes conversava, e como que atraído pela figura majestática do Cristo, a vinha de amor e de verdade, como nos advertiu Emmanuel na leitura inicial, dirige-se ao Cristo com a seguinte indagação: Galileu, o que fazes tu em Jerusalém? E o Cristo lhe responde dizendo: busco a fundação do reino de Deus. E o que entendes tu que venha a ser a fundação do reino de Deus? A fundação do reino de Deus, sacerdote, é a obra divina no coração do homem. A obra divina no coração do homem. Mas a obra divina nas tuas mãos, disse o sacerdote com um ar de ironia. Por acaso tens algum colaborador sublime, algum príncipe te hipotecou auxílio para que venha das tuas mãos a obra divina? E o Cristo, com a serenidade, mas com a firmeza que lhe é peculiar, dirige-se ao sacerdote dizendo que os meus colaboradores virão de todas as partes. E o sacerdote lhe responde ainda com seu ar de arrogância: mas é claro, ignorantes e tolos existem no mundo todo. Como tu podes falar de obra divina? Por um acaso acreditas que seja possível fazer uma estátua com lama? Jesus, mais uma vez, demonstrando o amor que nutre por todos nós, inclusive pelo sacerdote, dirige-se a ele com muita paciência e diz: sacerdote, não há mármore mais puro e mais sublime que o do sentimento, e não há cinzel mais eficaz que o da boa vontade. Então, nesta passagem do Evangelho, neste encontro do Cristo com um dos doutores da lei, com um dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, ele vem nos trazer a importância que existe no burilamento, no esculpir, no moldar dos nossos sentimentos com o cinzel da boa vontade, para que sejamos nós efetivamente permissionários da fixação da residência do reino de Deus nos nossos corações. Para que esta obra divina se faça no coração do homem, é necessário que o homem, com o uso da boa vontade, burile, transforme, modifique os seus sentimentos, a fim de permitir que o Cristo resida efetivamente dentro de nós. E é dentro desta temática que vamos abordar na tarde de hoje o tema caridade e amor ao próximo, que está nas questões de número 886 a 889 do Livro dos Espíritos. Neste capítulo, Kardec vem nos falar a respeito de alguns subtemas: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. E lá nas instruções dos Espíritos, para aqueles que não estão familiarizados com a obra, Kardec traz as questões, os comentários, Kardec traz o trecho do Evangelho, os seus comentários e, no fim, normalmente no fim dos capítulos, instruções dos Espíritos a respeito da temática abordada. E nestas instruções, Kardec vem nos falar do dever, vem nos falar da virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidai do corpo e do espírito. No entanto, antes de adentrarmos efetivamente no tema da tarde ou da noite, é necessário que nós façamos um pensar de algumas das informações contidas no item Os Bons Espíritas, mais especificamente no item 4 deste subitem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem compreendido
mas sobretudo bem sentido, e aí entra o ensinamento do Cristo no burilar dos nossos sentimentos, sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. Então, para que estas características do verdadeiro espírita sejam concretizadas no nosso comportamento pessoal, é necessário que nós tenhamos a compreensão efetiva dos postulados da doutrina. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas faculta ou facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. A vinha do amor e da verdade. Foi o conceito usado por Emmanuel na leitura que abriu os trabalhos a respeito do Cristo. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a doutrina espírita vem como um consolador prometido pelo próprio Mestre quando aqui esteve, no sentido de facilitar o entendimento ou a inteligência da moral trazida pelo Cristo. Mais do que trazida, vivenciada, exemplificada pelo Cristo, até mesmo nos momentos de sofrimento. Muitas vezes nós nos questionamos do porquê daquela criatura, daquele espírito de um nível evolutivo que nós não temos competência para aquilatar, quando passou por aqui, pela sua vivência terrena, ter passado por sofrimentos que, se ele quisesse, num golpe de vontade, seria privado. Entre eles, o sofrimento físico. Mas foi exatamente para exemplificar a forma adequada de passar pela dor que o Cristo enfrentou com galhardia todos os sofrimentos que lhe foram infringidos. Porque ele não poderia falar de sofrimento de outra forma que não fosse vivenciando e exemplificando a forma de ultrapassá-los. Então, até no sofrimento, o Cristo veio nos trazer, na prática, a vivência dos seus postulados. Mas ele nos fala aqui de compreender. Então, para compreendermos a caridade, é necessário que nós possamos nos valer também das informações do Livro dos Espíritos, já desta feita, adentrando especificamente ao tema, porque lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Observemos que até na forma de fazer a indagação, Kardec é específico. Não é a caridade como eu entendo, não é a caridade como a doutrina entende, não é a caridade como Kardec entendia. É a caridade como a entendia Jesus, ou seja, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Mas esta conceituação nós já conhecemos. E nós que militamos na doutrina espírita ou que estamos tomando conhecimento dos postulados da doutrina espírita, com certeza muitas vezes já ouvimos esta questão, já ouvimos esta resposta e até um sloganzinho comum dentro do movimento espírita que é o BIP. A caridade é o BIP, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. No entanto, no comentário de Kardec a respeito desta questão, nós temos alguns esclarecimentos que são também oportunos e importantes. Nos diz Kardec, no seu comentário à resposta dos Espíritos, que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então nós vemos ali destacado em verde uma informação que precisa de uma análise um pouquinho mais aprofundada. Porque ele nos diz que a caridade e o amor são o complemento da lei de justiça. Se é o complemento, é porque vem na sequência do cumprimento da lei de justiça. A
caridade e o amor complementam a lei de justiça. E o que é a lei de justiça? Kardec faz este questionamento aos espíritos da seguinte forma: como se pode definir a justiça? Porque no nosso entendimento, tudo que é contrário a uma necessidade minha ou a um desejo que eu tenho, eu considero como sendo injusto. Então eu queria alcançar tal objetivo e não consegui, foi injusto. Ainda que não venhamos a expressar claramente esta conceituação, nós a demonstramos, porque muitas vezes nos revoltamos quando não conquistamos aquilo que desejamos, acreditando que o empecilho colocado no nosso caminho é uma injustiça. Então, os Espíritos nos esclarecem dizendo assim: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Olha que interessante essa resposta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Os Espíritos não disseram assim: a justiça consiste em que os seus direitos sejam respeitados. Não, não é esse o sentido que é dada a resposta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Kardec, com toda a sua perspicácia, inteligência e didática, não contente com a resposta que recebe, como em muitas passagens do Livro dos Espíritos, responde com mais uma indagação, que é a 875A, em que ele diz assim: que é o que determina esses direitos? Se a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, o que determina esses direitos dos demais? E os Espíritos respondem que duas coisas são as que garantem ou determinam esses direitos: a lei humana e a lei natural. E aí a resposta se desdobra em mais algumas informações que nós vamos deixar para o estudo individual de cada um, nos atendo a esta primeira frase: o que é que define os direitos humanos? A lei humana e a lei natural. Então, fazendo um retrospecto daquilo que vemos até agora, a justiça é complementada pelo amor e pela caridade. Ser justo é respeitar os direitos dos demais. E os direitos dos demais são assegurados pela lei humana e pela lei divina. Então, o que é fazer caridade? Nada menos, nada mais do que respeitarmos, no mínimo, as leis humanas. Respeitando as leis humanas, nós estaremos, conforme esta conceituação e esse entendimento trazido por Kardec, sendo caridosos. Porque respeitando as leis humanas, ainda que falhas, porque nós somos criaturas falíveis e a lei humana se modifica à medida que a criatura humana aperfeiçoa-se na sua existência imortal, respeitando as leis humanas, por menores que sejam, nós estaremos efetivamente sendo caridosos. Porque começa por aí a caridade, quando eu respeito os direitos dos demais, até o ponto em que não precisaremos mais de leis humanas. Seguindo as leis divinas, por natureza, nós respeitaremos os direitos dos demais. Mas agora, neste instante evolutivo em que nos encontramos enquanto humanidade terrena, nós precisamos e muito das leis humanas. Porque, ao contrário das leis humanas, as leis divinas não prescindem da aquiescência do ator. Ou seja, se eu quiser, eu deixo de cumprir a lei humana. Sofro consequências. Obviamente, nós sabemos, o nosso Código Civil brasileiro expressa uma série de penalidades como consequência para aqueles que infringem a lei. No entanto, se eu não quiser, eu não cumpro. Nós sabemos que tirar a vida de alguém é crime. Mas muitos de nós não respeitam esta lei e tiram a vida do seu semelhante. Sofrem as consequências, mas desrespeitaram a lei humana. No entanto, a lei divina prescinde, não precisa do nosso entendimento, da nossa aceitação. Ela se cumpre dentro da justiça e da bondade divina. Um dos atributos do Criador, lá nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, mais específico na questão de número 13, onde Kardec desdobra os atributos de Deus para nos possibilitar um melhor entendimento do Pai. Um dos atributos do Criador é soberanamente justo e bom.
Se ele é soberanamente justo e bom, qual a característica das leis criadas por ele? Soberanamente justas e boas. Então, tudo que está sob o guarda-chuva das leis divinas, que é o universo infinito, quando sofre a ação da lei divina, está sofrendo uma ação justa e boa, que visa não outro fim, senão o de educar a criatura para que ela atinja a sua meta existencial, que é sermos perfeitos e felizes. Porque existe uma única condenação ao espírito, se é que podemos colocar esta condenação entre aspas, mas uma única condenação ao espírito fatal. Todos nós que aqui estamos seremos criaturas felizes. Desculpa se eu descontentei alguém, mas é a doutrina que nos diz. Mas eu não quero, mas será. Mas eu vou sentar nessa pedra e vou ficar quieto aqui, não quero ser, mas será feliz. Mas eu estou sofrendo, mas é momentâneo. Tudo tem fim, inclusive o sofrimento. Se todas as coisas que nós vemos, inclusive as coisas materiais, este ambiente em que estamos, terá fim um dia. Se tudo tem fim, será que o sofrimento é infinito? Em absoluto. O sofrimento também tem fim. Porque estamos todos condenados a sermos felizes. Isto foi o Mestre que nos confirmou, que nos esclareceu, quando nos disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. O que ele quis dizer com isto? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nenhuma é qual ovelha? Nenhuma. Por mais que a ovelha se afaste do rebanho, o rebanho para, o pastor busca a ovelha desgarrada, traz para o rebanho e o rebanho continua. Estes somos nós, a humanidade terrena. Partícipes, integrantes desta caravana que caminha num sentido único, que é a perfeição e, por conta da perfeição, ainda que relativa, a felicidade. Deus, na sua bondade infinita, nos permite alguns flashes de felicidade na nossa existência, como que se fosse uma amostra grátis. Porque todos nós que aqui estamos já tivemos um momento de felicidade que nos trouxe emoções fortes. Alguns no nascimento de um filho, alguns numa comemoração de aniversário, outros num reencontro com um amigo ou um familiar que regressa de viagem, alguns em alguma experiência de viagem que fez, outros na casa espírita, em um atendimento fraterno, alguns dando passe, outros recebendo passe, mas já tivemos momentos, um momento ao menos de felicidade que nos trouxe as lágrimas. Isto é uma pequena amostra da felicidade eterna, que teremos constantemente, de maneira invariável, quando nos tornarmos espíritos perfeitos. Mas para que isto aconteça, nos dizem os Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos, para que isto aconteça, lá ele nos esclarece o fim da reencarnação, que é atingir a perfeição, é necessário que ele suporte todas as vicissitudes da existência corporal. Então, passar pelas dores, não necessariamente pelo sofrimento, faz parte desta caminhada que tem um fim único, que é atingirmos a felicidade como espíritos perfeitos. Portanto, fazer ou cumprir as leis divinas, entre elas a lei de justiça, faz parte desta caminhada. Eu não preciso querer me arvorar de ser um filantropo considerado, conceituado. Eu não preciso despender enormes quantias de dinheiro. Eu não preciso dedicar muito tempo, se eu não o tiver, para atividades voluntárias em prol do próximo. Se eu quiser começar a ser caridoso, se eu quiser dar o primeiro passo no sentido da caridade, basta cumprir a lei de justiça, como nos diz a doutrina. Respeite as leis humanas. Pronto. Pare no sinal de trânsito, não exceda o excesso de velocidade, pague os seus impostos e sem reclamação. Porque nós veremos logo na sequência a caridade especial que nos é trazida por Emmanuel na obra Vinha de Luz. Ela nos prescreve, nos diz Kardec, a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Isto é Kardec ainda no comentário à questão 886 do Livro dos Espíritos. Às vezes nós nos prendemos no BIP, benevolência, indulgência e perdão, e não nos damos conta das informações extraordinárias e de suma importância do comentário de Kardec a esta resposta. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos
aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Olha só, aqui está nos dando um verdadeiro alerta. Eu preciso de indulgência. Não existe criatura na face da terra que não necessite de indulgência. Ser indulgente é ter empatia, é perceber que o meu próximo é tão falível quanto eu, e que no momento em que eu estou sendo paciente, tolerante, indulgente, eu estou simplesmente devolvendo para a sociedade algo que alguém também tem comigo. Paciência, indulgência, tolerância. E aí os casais é que não me deixam mentir, né? Porque não há local de melhor laboratório para o exercício da tolerância e da indulgência do que a vida conjugal. As mulheres têm uma indulgência e uma tolerância extraordinária. Mas não esqueçam que são os mesmos espíritos que habitam corpos masculinos e femininos. Então, ora estamos na polaridade masculina, ora estamos na polaridade feminina. E as duas são importantes, nem melhor nem pior uma que a outra, diferentes, mas de suma importância as duas polaridades, para que o espírito aprenda na polaridade feminina tudo o que lhe é possível, desenvolva na polaridade masculina tudo o que lhe é possível e torne-se o ser integral, citado, conceituado e estudado por Joana de Ângeles nas obras da série psicológica, para que nos tornemos o ser luminoso como é o Cristo, para que sejamos o ser integral, sem as sombras do psiquismo, sem os itens de inconsciência ou da subconsciência, mas o ser integral plenamente consciente. É necessário que nós transitemos na vida material pelo masculino e pelo feminino. Então, quando nós nos prendemos nas discussões estéreis de que um é mais paciente do que o outro, que um dirige melhor do que o outro, que um é mais inteligente do que o outro, é a falta de compreensão que temos de que os espíritos são os mesmos. Então, aqui neste ambiente estão espíritos reencarnados. A polaridade do corpo físico é uma mera característica necessária ao processo evolutivo daquela criatura naquela existência. Nada mais do que isso. Somos todos espíritos que, em um determinado momento, teremos passado por todas as experiências das duas polaridades. Mas, obviamente, que a vida conjugal, como a vida familiar, como a vida no ambiente de trabalho, como a vida na escola, como o ambiente da casa espírita, nos propiciam momentos enormes, momentos oportuníssimos de sermos indulgentes, de sermos tolerantes, de sermos resignados, de sermos pacientes, de exercitarmos o amor ao próximo. E, às vezes, se ser justo é cumprir as leis humanas, será que o regimento interno da casa espírita faz parte dessas leis humanas? Será que o estatuto social do centro espírita faz parte destas leis humanas? E quando eu cumpro o estatuto ou quando eu cumpro o regimento interno, eu estou sendo caridoso? Em absoluto que sim. E se eu descumpro, estou sendo no mínimo descaridoso. Porque existe uma regra e esta regra deve ser seguida. Porque ela ali está por algum motivo. Ah, mas eu não concordo, mas eu faço parte de um grupo. Um grupo que normalmente na casa espírita passa por um processo democrático de aprovação dos seus postulados. Eu participo desta aprovação como associado em uma Assembleia Geral, por exemplo, e coloco os meus posicionamentos contrários àquilo que está sendo oportunizado a aprovar ou não. Se, na grande maioria, eu sou vencido, a partir daquele momento eu me torno integrante do grupo e seguirei exatamente a regra que foi aprovada. Não serei aquele a remar contra a correnteza. Muitas vezes nós nos afastamos dos grupos de convívio porque não concordamos com certas coisas. É um direito nosso, sem sombra de dúvida, porque o livre-arbítrio é um direito assegurado por Deus. Todos nós o temos. Inclusive de escolher provas nas quais tombaremos na nossa reencarnação, porque os espíritos superiores entendem que a única forma de aprendermos é através da queda. Então, eu preciso de indulgência. E aí São Vicente de Paulo nos diz assim, não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, naquele intervalo entre uma reencarnação e outra, em que o espírito fica no plano espiritual, seja ele na situação de reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior,
para com o qual tem que cumprir estes mesmos deveres. Olha que legal essa informação. Em qualquer local, todos nós que aqui estamos colocados entre um guia, um superior que nos orienta, e alguém num nível evolutivo inferior ao nosso, para com o qual nós temos responsabilidade. Porque aquele que está acima de mim tem responsabilidade comigo. E é nesta engrenagem do universo que nós estamos inseridos, cada um com a sua missão. Fazemos parte de somos uma gota no oceano, mas o oceano sem esta gota seria menor. Portanto, esta gota é muito importante. E nós, dentro dos nossos ambientes sociais, respeitando as leis humanas e respeitando as leis divinas, estaremos efetivamente cumprindo as premissas da lei de justiça e, por conta disso, como vimos nos slides anteriores, sendo efetivamente caridosos. Às vezes nós acreditamos que fazer caridade é necessário que sejam coisas enormes. Psicografar 400 e tantas obras, como foi o caso do Chico, psicografar mais de 250 obras, como é o caso do Divaldo, visitar centenas de países simplesmente trabalhando sem tempo nem para fazer visitas turísticas, como é o caso do Divaldo. Não é necessário só isto. Aliás, esta é uma missão dada àqueles que têm competência de levá-la a lume. No livro Obras Póstumas, quando trata da missão de Kardec, o livro Obras Póstumas, para quem não conhece, é um livro que traz como que se fosse os bastidores do desenvolvimento da doutrina espírita. Então, ali estão indagações, estão dúvidas, estão conversas, questionamentos do próprio Kardec, e dentro desses questionamentos está uma pergunta, ou várias, que ele faz a respeito da sua missão. Se realmente aquilo que haviam lhe dito que seria uma missão, era uma missão. E os Espíritos respondem, e é o Espírito de verdade que responde para ele, dizendo que é uma missão, mas que ele devia ficar de boca fechada, não falar nada para ninguém. Porque essa missão seria dura, seria difícil, seria pesada, ele ia perder amigos, ia passar por dificuldades e mais, ia morrer mais cedo. Será que nós aceitaríamos um convite extraordinário como esse? Vou lhe dar uma missão, mas você vai perder os seus amigos, você vai ficar doente, você vai passar por dificuldades materiais e morais, todos virarão contra você e tu vais morrer mais cedo. Levanta a mão quem aceita. Então Kardec recebeu esse convite e cumpriu. E desencarnou antes de completar 69 anos de idade. Por conta do 66, perdão. Antes de completar 66 anos de um aneurisma, carregando uma caixa de livros na porta da Sociedade Espírita de Paris. Desencarnou mais cedo, porque ele não tinha essas facilidades que nós temos de iluminação. Eles escreviam sob a luz de lampião, aquela lamparinazinha querosene, que para aqueles mais antigos como eu já viram, deixa aquela borrinha preta no teto da casa, e aquilo ele respirava a noite inteira escrevendo. E aquilo foi, obviamente, trazendo consequências para o seu corpo físico, que fizeram e culminaram com, não necessariamente nesta causa, mas culminaram com o depauperar do seu corpo físico, e ele acabou desencarnando mais cedo. Mas esta era a missão de Allan Kardec. Quem quiser saber quem era Allan Kardec, leia o livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, no capítulo Kardec e Napoleão. Lá vai ter uma pequena nuance, uma pequena narrativa, trazendo algumas das características deste espírito, na fala de Humberto de Campos, que reencarnou aqui como Allan Kardec. Esta era a missão dele. Escrever tantas obras através da psicografia, ainda que no começo tenha dado uma pequena desviada no caminho, como Chico Xavier, era a missão do Chico. E a respeito da desviada no caminho, vou esclarecer para que não restem dúvidas a respeito do caráter ou da moralidade do Chico. Conta Arnaldo Rocha, marido daquele espírito conhecido como Meimei, que quando encarnada era casada com Arnaldo Rocha, desencarnou e passou a ser uma dos espíritos que se comunicava através da psicografia do Chico. Que o Chico participava no começo do seu desenvolvimento mediúnico
de algumas atividades de materialização de espíritos, fenômenos que eram comuns no início do século passado, que eram necessários no início do século passado e até no início da doutrina espírita, para que nós, criaturas ignorantes e materializadas, tocando, abraçando, vendo e falando com os espíritos desencarnados ali materializados, tivéssemos um amenizar do nosso sentimento e pudéssemos aceitar que o plano espiritual existe. Apesar de que muitos que tocaram em espíritos desencarnados não mudaram em nada o seu comportamento, ou seja, a experiência para aquela criatura não teve efeito algum. Mas o Chico participava dessas reuniões de materialização, que estavam tomando um caráter mais frívolo do que efetivamente algo necessário e útil. E conta Arnaldo Rocha, numa entrevista disponível no YouTube para quem quiser ouvir, conta Arnaldo Rocha, que em um determinado momento daquelas reuniões, o Chico, como médium de materialização e doador de ectoplasma na cabine, onde fica o médium, e eles no ambiente escuro, necessário ao fenômeno, materializa-se um homem alto, forte, da cintura para cima, vestido com uma toga romana e trazendo em uma das mãos uma tocha. Este homem, com esse caráter sério, sisudo na fala de Arnaldo Rocha, prepotente na fala de Arnaldo Rocha, dirige-se ao grupo com uma simples frase e diz assim: a missão do médium é a psicografia. Retorna para a cabine, desmaterializa-se. E eles ali, cientes de que tratava-se de Emmanuel, cientes da chamada de atenção e da responsabilidade que aquela chamada lhes trouxe, a partir daquele momento em diante, o Chico dedicou-se exclusivamente à psicografia e não participou mais das reuniões de materialização. Então nós vemos que, quando o Emmanuel aconselhou o Chico, disciplina, disciplina e disciplina, o que ele estava dizendo em outras palavras? Seja caridoso, cumpra as regras, siga os postulados, seja obediente à lei divina. Isto é ser caridoso. E o Chico assim o foi em toda a sua caminhada, como muito facilmente nós podemos pesquisar na sua biografia, em tantas obras que existem a respeito desse tema. Porque estamos sempre entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem que cumprir os mesmos deveres, ser indulgente, ser benevolente e perdoar. Chegará momento da nossa existência evolutiva em que não perdoaremos mais. Mas não é porque este ato deixa de ser necessário, é porque não nos ofenderemos. Só perdoa quem se ofende, só se ofende quem é orgulhoso. Quem não é orgulhoso, não se ofende, não precisa perdoar. Divaldo conta que quando ele adentrou a doutrina espírita, ainda na sua mocidade, ele, oriundo do catolicismo, foi visitar a sua mãe e ela perguntou a ele: Divaldo, esse Deus que você está conhecendo nessa sua doutrina, esse seu Deus perdoa? Porque ela, como mãe, e uma filha, uma irmã do Divaldo, havia cometido suicídio, e conforme os ensinamentos da sua escola religiosa, aquele que comete suicídio vai ficar penando eternamente. E ela, na sua simplicidade de mulher analfabeta, não conseguia compreender como poderia uma criatura imperfeita como a mãe ter perdoado a filha e Deus, sendo tão sublime, não perdoar. E ela, nesse conflito existencial, indaga a Divaldo: Divaldo, o teu Deus perdoa? E o Divaldo, com muita tranquilidade, dirige-se à mãe e diz assim: não, mãe, o meu Deus não perdoa, porque o meu Deus ama. E quem ama não precisa perdoar porque não se ofende. Então, chegará momento em que nós não precisaremos mais perdoar, mas neste momento evolutivo, nesta atual existência, neste instante da nossa história, nós precisamos muito do perdão. Porque nós ainda nos ofendemos. Mas eu não quero me ofender, mas vai se ofender. Então, por conta disso, exercite o perdão. É uma forma de aliviar o sofrimento, é uma forma de libertar-se do peso que o rancor e que o remorso nos trazem sobre os ombros, nos sobrecarregam e nos sufocam o coração. E às vezes o perdão se torna uma ferramenta muito eficaz de alívio do nosso sofrimento. É dentro desta questão que reside a caridade essencial. Emmanuel, no livro Vinha de Luz,
vem nos falar a respeito da caridade essencial, nos dizendo assim: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade, o cinzel do sentimento, como nos disse o Cristo, o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. As menores manifestações de caridade, nós vimos uma muito pequena, cumprir a lei. Será que cumprir a lei está comparado em nível de importância ou de tamanho de repercussão com a caridade do Chico, que dedicou a vida a nós espíritas? Obviamente que as proporções são diferentes. Mas Emmanuel está nos dizendo aqui, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Existe uma frase muito comum no movimento espírita e até mesmo nos grupos de WhatsApp, dita como de autoria do Chico, que nós não temos certeza se ou é, como muitas das frases que aparecem na internet, mas o que importa não é o autor, mas em síntese o que a frase representa, porque diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas não esquecerão o que você as fez sentir. Porque isso fica registrado no nosso inconsciente com o sentimento que alimentou aquela lembrança. Portanto, quando Emmanuel nos diz que a fraternidade dissemina alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas, qual o sentimento que num ato de caridade nós despertamos naquele que está recebendo o auxílio? E se este auxílio for dado de forma que o auxiliado nem saiba que sou eu o autor do auxílio, mais eficácia ainda tem, porque eu, no meu alto de orgulho em que me encontro, como criatura normal, nos níveis normais dos habitantes do planeta Terra, ainda tenho orgulho no ato de doar. E, portanto, eu posso ofender o orgulho daquele que está recebendo. Então, se ele não souber que eu o estou ajudando, melhor ainda. Antes, porém, nos diz Emmanuel, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. E do que se trata a caridade essencial? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. Esta é a caridade essencial. Pensarmos. Quantas vezes durante o meu dia eu penso mal a respeito de alguém? Quantas vezes durante o meu dia eu transformo esse pensamento em palavras e dirijo a outros com uma maledicência, um fato ocorrido entre eu e outra pessoa? Quantas vezes eu calo e não falo nada? Não significa reprimir os sentimentos, porque reprimir os sentimentos, simplesmente nós agiremos como aquele que comprime uma mola. Alguém me fala algo, eu comprimo. Alguém me ofende, eu comprimo. Lá adiante um outro fala outra coisa, eu comprimo. Aí quando chego em casa, tropeço no cachorro, a mola estoura. E aí eu agrido o coitado do cachorro. A culpa foi do cachorro ou foi do que ele fez? Não. Foi da repressão que eu fiz com os meus sentimentos. Não se trata de reprimir. Como nos disse o Cristo, endereçando o ensinamento ao sacerdote do templo, a boa vontade é o cinzel que esculpe os sentimentos. É isto, é transformar, é redirecionar aquela energia violenta que se dá quando eu reprimo uma agressão que sofro em algo útil. Escovar uma calçada, fazer exercício, correr na praia, mas não é na calçada, é lá na areia.
E não é na areia molhada, na areia fofa, para gastar energia. Quando eu chegar em casa, eu até já esqueci por que eu estava nervoso. Porque eu redirecionei aquele impulso de violência para a atividade física, porque ele é uma energia violenta. E a atividade física, na fala de Joana de Ângeles, é uma das formas de redirecionar esse sentimento, de nos acalmarmos. Então, é necessário que nós façamos a transformação, o domar as paixões, não reprimi-las. Reprimir não é a solução. Desta forma, agindo então com esta caridade, ou melhor dizendo, respeitando a lei de justiça, que é respeitar os direitos dos demais assegurados pela lei humana e pela lei natural, eu estarei cumprindo com a caridade, porque estarei respeitando estas leis, sendo benevolente, indulgente, sendo abnegado e devotado, que são os elementos da verdadeira caridade, e por conta disso, promovendo em mim um processo de mudança, ou seja, efetuando ou exercendo para comigo a caridade essencial, como nos disse Emmanuel no livro Vinha de Luz. Que possamos nós, imbuídos de boa vontade, burilar, transformar, refazer o mármore dos nossos sentimentos, purificando e permitindo que a obra divina se faça nos nossos corações, sendo caridosos em atos simples, como cumprindo a lei, para que lá adiante nós possamos efetivamente atingir o nosso destino final, que é sermos espíritos perfeitos e felizes. Muito obrigado pela atenção de todos e que a paz e as bênçãos do Mestre permaneçam conosco.